Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo 12, do versículo 1 até o 8º, do Evangelho de São Mateus. Como eu tenho dito para vocês, durante a semana, esse é o Evangelho que a igreja tem colocado para que nós possamos participar do santo sacrifício da Santa Missa, nos alimentando da palavra de Deus. Então vejam só, os fariseus. Os fariseus, eles eram reconhecidos no tempo de Jesus como aqueles que praticavam a lei. Eram as autoridades religiosas. Era um dos grupos, dentre outros que existiam, que estavam ali. Eles eram zelosos da doutrina, dos ensinamentos da lei judaica. Só que eles não compreendiam que Jesus pudesse ser o Messias. Para eles, Jesus não era Messias coisa nenhuma. E eles estavam ali, na cola de Jesus. Todos os momentos perseguindo, tentando encontrar em Jesus alguma situação que eles pudessem pegar Jesus para prendê-lo. E nós vamos ver isso depois, lá na frente. Geralmente ali no tempo da Quaresma, nós vemos aquela tramóia que eles fazem para matar Jesus e acabam matando um inocente. E eles agora estão nessa situação da questão do sábado. Na cabeça dos fariseus, o sábado, era o dia do Senhor. Não se podia fazer nada a não ser louvar, bendizer, oferecer sacrifícios a Deus. Aqueles que moravam em Jerusalém iam para o templo, aqueles que moravam nas cidades em volta, porque não podiam ir para Jerusalém todos os dias, aí eles se reuniam na sinagoga e ali era lida a palavra de Deus e tudo mais. E agora eles veem que Jesus, no dia de sábado, que estava ali com fome, junto com os discípulos, e eles começaram a apanhar espigas para comer. Imagina, meus irmãos, você está no dia do Senhor, no caso deles, no sábado, com fome. Então, eles não podiam colher as espigas, porque colher aquelas espigas estava mostrando que eles estariam trabalhando. E ali não era uma questão de trabalho, era uma questão de necessidade. Ou come ou morre, vamos dizer assim.
E aí eles começam a ficar em cima de Jesus. Vocês não podem fazer isso. Como é que vocês estão colhendo essas espigas? Hoje é dia de estar com o Senhor. Vocês estão vendo o exagero? E muitas vezes nós precisamos ter o discernimento necessário para poder até interpretar as situações do momento. Vamos dizer para nós que o domingo é o dia do Senhor e nós não podemos faltar à missa jamais. Faltar à missa por preguiça é uma coisa, mas por uma necessidade que acontece, não tem como. Uma mulher, ela veio e disse para mim que ela estava pecando porque ela estava faltando à missa dominical. E eu perguntei para ela, mas por que a senhora está faltando à missa dominical? Ela disse, padre, porque a minha mãe já está muito idosa e eu preciso cuidar dela. Aí não dá para eu ir. Quando dá, aí eu vou, mas geralmente não dá para eu ir, porque eu não tenho como levar a minha mãe, que ela não pode ir, e eu não tenho quem cuide, alguém que possa cuidar. Então, você acha que agora Jesus vai condenar, Deus vai condenar essa mulher? Você pecou porque você faltou à missa ao domingo, não importa se sua mãe estava doente ou não, você tinha que estar lá participando da missa. Tem cabimento uma coisa dessa? É o discernimento, é o bom senso. E os fariseus, eles não tinham o bom senso. Aí Jesus pega duas passagens do Antigo Testamento, uma falando de Davi, que entrou no templo, não podia comer os pães que tinham lá, os pães sagrados, consagrados, e o sacerdote Abiatar deu para eles o pão, porque eles precisavam comer. Né? E a outra passagem, nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo que está quem é maior do que o templo. Meus irmãos, tomemos cuidado para nós não sermos como os fariseus, que ficam olhando a vida dos outros e julgando as atitudes dos outros e condenando as atitudes dos outros. Primeiramente, nós temos que olhar para nós mesmos, como é que nós estamos? Como é que nós vivemos? Sermos zelosos das coisas de Deus, sim, nós devemos e precisamos ser zelosos, mas tudo com o bom senso, com o discernimento necessário. É assim que nós devemos fazer. Diante de qualquer situação, até mesmo do erro de alguém, nós devemos primeiro consultar, devemos olhar, para depois nós dizermos para a pessoa, olha, vê se não continua fazendo isso, porque isso aqui pode impedir, até mesmo no processo da sua salvação. Aí você se coloca também na situação, no processo também da minha salvação. E aí nós vamos ajudando os outros. Mas esse zelo exagerado, isso não pode acontecer. Porque Deus, Jesus é o Senhor. Ele julga as nossas atitudes. Ele sabe, porque Ele sonda os nossos corações. Mas também não utilizemos dessa questão de Jesus conhece o meu coração para continuar no erro. Aí não, aí é brincadeira, é brincar demais com Deus. Ele conhece sim as intenções existentes nos nossos corações e graças a Deus que Ele conhece. Espero que as intenções, tanto sua como a minha, sejam intenções boas, porque Jesus é o Senhor do sábado e só a Ele nós devemos prestar contas e só a Ele nós devemos servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.